E hoje, nessa noite, com alegria, nós recebemos o pastor Josué Santana, que é da 2ª Igreja Presbiteriana de Samambaia, uma igreja filha da Igreja Presbiteriana de Brasília. E ele ministrará da parte de Deus a palavra aos nossos corações. Pastor Josué, uma alegria tê-lo aqui conosco. Vem aqui. Eu estive pregando lá no aniversário da igreja, foi uma alegria muito grande, e tê-lo aqui conosco é também uma grande alegria. Que você seja usado da parte de Deus com ousadia para ministrar aos nossos corações. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa é uma noite de gratidão ao nosso Deus. Essa noite nós podemos observar o quanto Deus é bom para com nossas vidas. E quero pedir aos pastores presentes, que pastor Reiner, pastor Jails, presbítero Alex, que eu abra um parênteses aqui antes da mensagem. Eu não poderia vir a essa igreja antes de deixar minha gratidão, né, nesse púlpito. Eu sou filho direto dessa igreja, né? Hoje eu pastoreio a igreja, que é filha dessa igreja, mas eu sou filho diretamente dessa igreja. Em 96 eu cheguei aos 18 anos, perdido ali na igreja, na então congregação de Samambaia, sem rumo, sem direção, e qual fui convidado para um acampamento, Gileade, e verdadeiramente ali é um Gileade, e ali pude me converter. Ali o Senhor teve um encontro comigo. Ali o Senhor, através da sua graça, do seu favor imerecido, Ele me alcançou. E, desde então, continuei a servir ao Senhor naquela igreja. E ali pude contemplar o crescimento daquela igreja. Ali conheci a minha esposa, né, hoje, a esposa mais bonita que eu tenho, e a única, né? Explicar, né? E a única. E ali eu conheci, e no ano de 2000, no dia 21 de julho de 2000, eu casei aqui nessa igreja, né? Então, alguns anos, 17 anos atrás, completou agora no último dia 21, eu estava aqui desse lado, né, na presença do Senhor e com a companhia do reverendo Dail, qual fez meu casamento. Então, sou muito grato a essa igreja, queridos. Também ali naquela igreja o Senhor confirmou o chamado para o ministério, qual a igreja me enviou, e por mais uma vez eu tive a essa igreja entrando mais uma vez na minha vida e contribuindo em oração. Aqui nós tínhamos parceiros, e tenho certeza disso, que nós ainda temos parceiros de oração, mas também essa igreja, através de algumas pessoas, me ajudaram financeiramente, já que a minha igreja não tinha dinheiro para estar me ajudando no seminário. Então, alguns irmãos dessa igreja, através do pastor Adail, se colocaram à disposição em me ajudar. Então, sou muito grato, queridos, a Deus por essa igreja. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos que aqui passaram. Aqui no meio de vocês eu tive professores de escola dominical que saíam aqui das suas casas e iam lá para Samambaia, 30 quilômetros, 33 quilômetros, disponibilizando o seu horário a ensinar pessoas igual a mim. Então, sou grato. Presbítero que nos ajudaram muito. Eu não posso citar nomes, senão vou esquecer de alguns, né? Mas pessoas como a Radaeli, Moira, né? Não sei se estão por aqui, presbítero Noronha, foi muito importante nas nossas vidas. Que Deus esteja abençoando Moira, Radaeli, Deus esteja abençoando a família do presbítero João Noronha, né, que já não está conosco. O Senhor o chamou. A Bíblia diz que o Senhor dá, o Senhor tira. É Ele que leva à sepultura, é Ele que de lá tira. Então, está nos braços do Senhor. Amém? Então, eu agradeço à igreja.
E hoje o prazer é todo meu de estar aqui nessa amada igreja, trazendo a mensagem do Senhor, compartilhando bênçãos, compartilhando a gratidão do Senhor para com nossas vidas. Então, quero agradecer também a esposa, minha amada esposa, que sempre me acompanha, é verdade. Quero agradecer a Elaine, que está ali atrás, né? A minha sogra veio também, os meus filhos Esdras e Sara, e o meu sobrinho Guilherme. Né? Então, está a minha família ali atrás, Deus esteja os abençoando. Então, fecha parênteses, vamos à mensagem do Senhor para nossas vidas nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Salmo 126. Queria convidar a amada igreja, né, esse exercício que a gente faz, senta, levanta, levanta, senta. Eu queria convidar a igreja mais uma vez, se colocar em pé, para nós juntos lermos a palavra do Senhor, uma leitura responsiva, uma leitura alternada. Estarei lendo os ímpares e a igreja os pares. Salmos 126. Amém, queridos? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado por Tua palavra lida, por Tua palavra, ó Pai querido, que é rica, que é uma palavra ó, que penetra em nossos corações, uma palavra que penetra onde homem nenhum pode penetrar, onde mão humana nenhuma pode alcançar. E quando ela entra, ó Deus querido, ela faz morada, ela traz transformação, ela traz alegria, ela traz, ó Pai querido, júbilo às nossas vidas. E que essa noite venha ser verdadeiramente noite de gratidão. Deus querido, que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Ó Pai querido, apesar de mim, que o Senhor esteja nos usando. Ó Pai querido, o Senhor sabe o quanto eu sou pecador, o Senhor sabe o quanto eu necessito da Tua graça, e agora, Deus querido, eu necessito do Teu poder. Esteja sobre minha vida. Ó Pai querido, me usando, me capacitando. Ó Deus querido, também eu te peço pela Tua amada igreja que está aqui, pronta a ouvir a Tua palavra. Deus querido, esteja falando aos corações dos amados irmãos, que possamos sair daqui convictos que o Senhor é o nosso verdadeiro Deus. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos? Meus amados irmãos, uma das circunstâncias que mais democratizam o ser humano é a diversidade. Não tem coisa alguma que nos iguala, a não ser a diversidade. A diversidade, ela chega para todos, queridos. A diversidade, ela não tem dia, não tem hora, ela não tem agenda. A diversidade, ela não chega só para pobre ou só para rico. A diversidade não encontra só o negro, não encontra só o branco. A diversidade, ela não encontra classe social. Ela atinge a classe média, classe baixa, classe alta. A diversidade, queridos, ela é algo que nos igualam, que nos democratizam. E quando ela chega, queridos, não há um manual, não há um recurso para nos livrarmos da diversidade. Recurso humano, um manual humano, o qual aquele compõe aquele eletrodoméstico,
ou outra coisa que você compra, que acompanha. Não existe um manual para combater a adversidade. A adversidade não existe uma vacina. Hoje nós temos vacina para tudo, né? Vacina para isso, vacina para aquilo. Mas para a adversidade não tem. Não tem como a gente chegar num posto médico, não tem como a gente ir num médico e... Doutor, eu estou precisando de uma vacina contra a adversidade. Eu sinto que ela está chegando. Eu sinto que a qualquer momento ela vai bater na minha porta. Então eu quero uma vacina para a adversidade. Não existe um antídoto para a adversidade. A adversidade chega para todos. A adversidade chega para todos nós algum dia. Não sei se você já passou por alguma, não sei se você está passando, mas quero lhe dizer que você pode passar por uma a qualquer momento da sua vida. Não se assuste em eu falar que você possa passar, mas eu te disse que não existe um antídoto humano. Mas daqui a pouco a gente pode falar que existe, sim, um antídoto que pode nos ajudar em meio à adversidade. Então, queridos, se você passou por alguma adversidade, eu sei que você cresceu muito. Se você está passando por uma, acredite, ela vai passar. Agora, se você ainda não passou, acredite, um dia ela irá bater sua porta, mas não se desespere. Queridos e amados irmãos, este Salmo de número 126 é um cântico belíssimo, um cântico profundo, é o 7º cântico dos degraus. Esse salmo belíssimo, ele é uma mescla de tristeza e de alegria, ele é uma mescla de dor e alívio. Os babilônicos haviam destruído o templo, a cidade de Jerusalém. Molestaram as mulheres, mataram os homens, levaram os líderes políticos, líderes religiosos, militares de Jerusalém, aqueles que haviam sobrevivido aos conflitos. Meus queridos irmãos, não foi fácil para Israel sobreviver essa adversidade. O Salmo 137, ele retrata bem. O Salmo 137 retrata bem o quanto os israelitas sofreram em territórios babilônicos. O Salmo 137, versículo 1, vai dizer que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles, então, contritos, quebrantados, aflitos, longe da sua pátria, quebrantado por estar longe dos seus familiares, quebrantado por não poder ajudar o Senhor, e então eles sentavam, choravam e se lamentavam. Um dos livros também que retrata, meus queridos irmãos, o sofrimento do povo de Israel é Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele contemplou a destruição. Ele viu o quanto o povo sofreu. No gabinete pastoral do reverendo Adail aqui, uma vez eu vim e percebi um quadro, não sei se ainda tem, não sei, um quadro qual ele ganhou do profeta Jeremias, assentado em um monte e contemplando Judá sendo destruída. Aquilo me chamou muita atenção e depois eu perguntei para ele o que se tratava. E ele então me explicou. Queridos, os israelitas sofreram muito. O Salmo fala da volta dos judeus do exílio. Depois de 70 anos, anos determinados por Deus, anos que os israelitas tiveram cativos, eles voltam à sua terra natal, agora abandonada, agora devastada, ainda assim os enchia de contentamento e esperança.
Meus irmãos, eles voltaram para a sua vila, eles voltaram para a sua cidade e encontraram tudo destruído. Imagine uma cidade sem vida, uma cidade depredada, uma cidade sem luz, uma cidade sem água, uma cidade sem vida. Foi um lugar assim que os israelitas contemplaram. Imagine só nós aqui de Brasília, vir um inimigo nos combater, nos destruir, matar um dos nossos, destruir nossa cidade e levar aqueles que sobraram cativos, e depois de 70 anos nós retornarmos para Brasília, e aqui, quando nós entrarmos novamente, nós encontrarmos Brasília toda destruída. Você vai procurar novamente seu endereço e chega lá, sua casa foi queimada, a sua casa foi destruída. Esse foi o panorama, esse foi a ideia que os israelitas teve da sua volta. Esse foi o panorama que eles enxergaram na sua volta. Uma cidade destruída, mas mesmo assim, em meio à tristeza, eles estavam glorificando, eles estavam alegres na presença do Senhor, porque eles confiavam no Senhor, porque eles entenderam a promessa do Senhor, eles entenderam o trabalhar do Senhor. Então agora eles estão de volta à sua casa. Todos nós, queridos, todos nós temos adversidade. Todos nós iremos passar por alguma adversidade a um dia. Mas como reagir diante da adversidade? Como reagir em meio à adversidade? Como agir em meio à adversidade no dia que ela bater à sua porta? Esse texto é bem claro, ele nos reporta, ele nos mostra, ele nos ensina, e aqui nós tiramos algumas aplicações básicas para as nossas vidas. E essa noite eu queria falar sobre um tema reagindo em meio às adversidades. Como nós podemos reagir em meio à adversidade? Conversar com alguém que está passando por uma adversidade é fácil. Aconselhar alguém que está passando em meio à adversidade, às vezes pode ser fácil, mas às vezes você passar em meio à adversidade torna-se complicado, às vezes. Mas como a Bíblia nos ensina, como esse texto nos ensina a reagirmos mediante as adversidades. Em primeiro lugar, queridos, é recordar os feitos do Senhor com gratidão. Não há outro meio, não há outro método. O método de nós reagirmos em meio à adversidade é recordar os feitos que o Senhor tem feito para conosco. Então, recorde os feitos do Senhor com gratidão. Amém? Guarde bem essa palavra, gratidão. Recorde os feitos do Senhor com gratidão. Os versos de 1 a 3 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos e amados irmãos, temos que recordar das bênçãos do Senhor, temos que recordar daquilo que o Senhor tem feito para conosco. Não podemos deixar que qualquer coisa nos tire o foco. Não podemos, qualquer adversidade, qualquer coisinha que se levanta para nos atrapalhar, tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Eles estavam alegres, apesar de tudo.
apesar de tudo que havia acontecido com os israelitas, apesar de tudo que ia suceder a eles durante 70 anos, eles estavam jubilosos, eles estavam alegres por retornar à sua vila, mesmo que destruídas. A palavra do Senhor, queridos, ela é bem enfatizada na Sagrada Escritura, que nós devemos servir ao Senhor com alegria, em Salmo 100. A palavra de Deus também em Neemias registra que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós devemos saber bem que a alegria deve ser um combustível na vida do crente, na vida do cristão, na vida do protestante. A palavra alegria jamais poderá faltar em nosso vocabulário. Nós devemos estar recheados de alegrias. De alegria. 70 anos de cativeiro, mas são gratos a Deus por causa do livramento. 70 anos de cativeiro, mas retornam com gratidão. Meus amados irmãos, não é fácil ter um coração grato ao Senhor. Falar de gratidão às vezes é fácil, mas viver a gratidão, ser grato ao Senhor, não é fácil. Agradecer ao Senhor em meio à adversidade, em meio à ruína, em meio à aflição, não é fácil, mas a palavra de Deus nos ensina a sermos gratos em meio à adversidade. A nossa tendência, queridos, como seres humanos, é esquecermos das bênçãos. A nossa tendência é buscar aquilo que não temos. Com isso vem a ingratidão. Nós esquecemos, essa frase é do pastor Fábio Bezerra, às vezes nós esquecemos de agradecer o que temos e começamos a correr e ficar agitados. Com isso vem a ingratidão. Certa vez, estava passando no trânsito e enxerguei um fusquinha, bem antigo. Todos teve um fusquinha aqui, quase todos, né? A pessoal mais moderno aí, não sou velho, nem antigo, mas tem um pessoalzinho mais novo do que eu, né? E encontrei a frase no Fusca, presente de Deus. E o fusquinha que eu tive, ele me passou tanta raiva uma vez, e que eu fiquei imaginando como o rapaz tem um Fusca, nada contra Fusca, né? Nada contra o Fusca, o meu que era ruim mesmo, por causa de manutenção, né? E está ali, presente de Deus. Será que esse cara não ganhou mais nada de presente de Deus? E fiquei pensando, né, sobre isso. Aí me veio logo uma palavra, olha, ele está agradecendo o presente, é porque a circunstância dele era pior. Talvez antes do Fusca, ele teve algo pior, então ele está ali agradecendo a Deus. Então, queridos, nós temos que ser gratos ao Senhor. Seja grato ao Senhor com aquilo que você tenha. Se você tiver um Fusca, igual aquele rapaz, seja grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Fusca. Não adianta ser ingrato com o Fusca, te leva para lá ou para cá, e ficar pensando na Ferrari, ficar pensando na Lamborghini, ficar pensando nos carrões do ano aí. Não adianta, queridos, não adianta. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Não é fácil ser grato ao Senhor. Não estou dizendo para ninguém que é fácil, mas nós devemos ser. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, diz o seguinte, nos últimos dias, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Aí ele encerra dizendo, ingratos. Nos últimos dias serão homens ingratos. Nós vivemos numa sociedade ingrata, nós vivemos em meio a pessoas ingratas que têm deixado de ser gratas a Deus. E essa noite o Senhor te trouxe aqui para você sair daqui saltitando de alegria, agradecendo por aquilo que você é, agradecendo por aquilo que você tem e agradecendo por aquilo que o Senhor tem te dado. Amém, queridos? O Senhor nos trouxe aqui essa noite para isso. Então seja grato ao Senhor.
Não deixe que nada piore. Não deixe que as coisas venham ofuscar aquilo que Deus tem feito com você. Queridos, recordar os feitos do Senhor nos momentos de crise é extremamente importante para as nossas vidas espirituais. Tem um hino do nosso inário, o 108, novo cântico, Aflição e Paz. Os irmãos conhecem? Se a paz a mais doce, garganta tá boa? Deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, o autor desse cântico, ele escreveu esse hino em um momento de adversidade. Spafford, por volta do ano 1871, ele era um grande advogado. A cidade de Califórnia teve um terrível incêndio, comparado ao ataque das Torres Gêmeas. E só que ali não foi terrorista, foi acidente mesmo. E ele havia investido uma grana alta no seu escritório. E ali naquela queimada daquela cidade de Califórnia, queimou-se também o seu escritório. Perdeu muito dinheiro. Perdeu dinheiro. Logo após, ele perdeu um filho. E a sua família sofreu muito com isso. Iria ter uma cruzada evangelística na Inglaterra. E ele, para se livrar um pouquinho das adversidades, para passear um pouco, fazer um tour, ele resolveu juntar sua família, a sua esposa e as 4 filhas, e em direção à Inglaterra. Só que por motivos, ele não pôde embarcar junto com a esposa. Então foi ele, a esposa e as 4 filhas. Em meio ao mar, o navio afunda. 12 minutos. Em 12 minutos, todo o navio sofreu naufrágio, sucumbiu. Sobraram alguns sobreviventes. E ao chegar no país de Gales, a sua esposa passou um telegrama dizendo a Spafford: olha, eu sobrevivi ao naufrágio, mas nossas 4 filhas faleceram. Elas não resistiram, morreram afogadas. Aquele homem desesperado foi encontrar a esposa, e quando ele passa no lugar onde aconteceu o acidente, o Senhor Deus deu esse hino. Se a paz mais doce me deres a gozar, sou feliz com o Senhor, sou feliz com o Senhor. Queridos, nós temos que ser fortes na adversidade. O Senhor Jesus Cristo nos chama para isso. Amém? O que nos faz ter gratidão é uma vida rendida ao Senhor. Spafford tinha uma vida. A história diz que Spafford era um homem rendido aos pés do Senhor. Era um homem de Deus. Em meio ao luto, em meio à tristeza, Deus deu esse hino de aflição em paz. A paz em meio à aflição. Meus queridos irmãos, não seja ingrato. Para de reclamar. Seja grato ao Senhor. Seja feliz com aquilo que o Senhor te deu. Seja feliz com aquilo que você tem. Amém? Seja feliz com aquilo que você está passando. Ser feliz com o que você está passando não quer dizer que você precisa morrer nesse marasmo. Não precisa ficar afogando. Não, o pastor disse que eu tenho que estar feliz e estou afogando, estou beleza. Não, tenta nadar. Tenta fugir.
Não morra afogado, mas também não reclame. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar a graça, queridos, de lembrarmos dele no dia da adversidade, recordando dos feitos. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas por você. O Senhor tem feito e irá fazer grandes coisas na sua vida. Mas recorde os feitos que ele já fez. Lembre de onde você foi tirado. Lembre-se da sua vida pregressa. Lembra de onde o Senhor tirou. A Bíblia diz que ele nos tirou do pecado. Nós estávamos condenados à morte. E o Senhor nos deu salvação. Só aí nós estamos no lucro. A salvação. O resto é hora extra que o Senhor nos dá. Amém? Mas além de recordar os feitos, queridos, o Senhor também nos ensina através desse texto, e os israelitas fizeram. Eles clamaram por restauração. Eles não só ficaram alegres de braços cruzados, falou, que bom que retornamos à nossa vila. Vamos reconstruir, né? Está toda destruída, né? Fazer o quê, né? O Senhor quis assim. Eles ficaram blasfemando, não, eles não ficaram reclamando. Eles recordaram dos feitos que o Senhor tinha feito por eles, e eles clamaram por restauração. Eles não se comoveram, eles não ficaram parados de braço cruzado e falando, e agora? Quem será por nós? Não, eles falaram, clamando ao Senhor. O versículo 4 diz o seguinte, queridos, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eles agora estão de retorno. O Senhor agora está restaurando o seu povo. Deus havia dito através dos profetas que duraria 70 anos o cativeiro, mas agora eles estão libertos. O Senhor acabou a monarquia, o Senhor usou Ciro, Esdras, Neemias vai relatar bem, Isaías também vai falar bem daquilo que o Senhor fez, da libertação do povo. Agora eles estão clamando por restauração a Deus. O momento de restauração não seria fácil. Havia destruição por todos os lados, escombros, ruínas, a cidade estava assolada, mas agora eles clamam por restauração. Nós devemos clamar por restauração em nossas vidas, queridos. As igrejas, as pessoas, hoje entendem esse clamor por restauração de uma forma diferente, mas o crente ele deve estar sempre restaurando, sempre clamando por restauração. Um dos lemas da reforma, a qual nós pertencemos, uma igreja reformada, um dos lemas da reforma é sempre reformando. O crente deve estar sempre se restaurando, sempre se reformando na presença do Senhor. O momento não era fácil, mas eles não param, eles clamam por restauração. Os salmistas começaram a exemplificar. Eles usaram o Neguebe como ilustração. Eles falaram, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto, o sul de Judá. Deserto, se nós sabemos bem, não tem plantação, não tem vida. É um solo rochoso, terrível, não dá nada. Mas o Neguebe, quando chovia, nos altos montes, descia dele as águas, a qual inundava o Neguebe, e ali passava águas da chuva, e o Neguebe, aonde passava aquela água, começavam a se dar vidas, começavam a surgir ali vidas, começavam a sair dali plantações. Então os colonos, os israelitas começaram a agradecer, Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as torrentes do Neguebe, assim como aquelas cachoeiras, assim como aquelas águas restauram o deserto. Senhor, restaura nossas vidas, Senhor, restaura nossas vilas, Senhor, restaura nossa cidade. Eles começaram a clamar por restauração. Essa é a noite de nós clamarmos por restauração também, queridos. É a noite do Senhor restaurar as nossas vidas. É o momento que o Senhor está falando aos nossos corações que nós devemos buscar por restauração. O momento de adversidade
não é momento de reclamar. O momento de adversidade não é o momento de prostrar-se. O momento da adversidade é de olhar para frente, é de olhar para Cristo, é de olhar e clamar por restauração. Então não reclama. Clame ao Senhor por restauração. Veja o que precisa ser feito. Veja o que precisa ser mudado na sua vida. Esse momento de adversidade e buscar por restauração, queridos, é momento de colocar total dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, queridos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Só que às vezes nós precisamos clamar por restauração para que dentro de nós brote algo. O Senhor quer mudar a nossa vida, mas Ele quer que nós o clamemos, Ele quer que nós o busquemos em restauração. Então clame, busque a restauração no Senhor. Amém? O remédio para a nossa aflição é o clamor em Deus. Não podemos ficar nos martirizando, achando que é o coitadinho, achando que tudo acontece conosco, tudo de errado acontece só comigo. O que eu errei, aonde que eu fiz, Senhor? Por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou passando por isso? O momento de adversidade não é momento de pensar nisso. Não é momento de ficar cosmiserando. É momento de clamar por restauração. É momento de colocar nossas vidas aos pés do Senhor, sabendo que dele vem total dependência. Amém, queridos? O Senhor é o tecelão de nossas vidas. Ele nos faz, Ele nos molda, Ele nos transforma. Na criação do mundo, o Senhor nosso Deus, Ele fez tudo. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Quando chegou no homem, o Senhor descansou e disse, olha, agora venham, façamos o homem à nossa imagem. O Senhor, com cuidado, planejou o homem. Nós somos totalmente dependentes de Deus. O Senhor, haja o homem. Não. O Senhor foi lá e fez com as suas mãos e soprou em suas narinas. O Senhor é totalmente, nós somos totalmente dependentes do Senhor, queridos. Então, pare de achar um injustiçado. O Senhor está te moldando. Amém? Quando nós olhamos uma peça sendo feita pelo tecelão ali, e ele está trabalhando, aí você imagina, será que sai alguma coisa boa daquele negócio ali? Será que vai sair alguma coisa que preste ali daquele negócio? E quando nós vamos ver depois o trabalho totalmente concluído, aí você fala assim, nosso Deus, que dom, que talento. É assim que o Senhor faz conosco também. O Senhor, certa feita também, ele levou o profeta a um oleiro. O oleiro estava ali fazendo vaso. Fazia com as mãos, aí olhava, fincou tricado, ele quebrava, refazia, botava, moldava e fazia do seu jeito. Aí o Senhor olhou para o profeta e falou, está vendo esse oleiro? Assim sois vós na minha mão, como vaso na mão desse oleiro. Então eu faço e refaço a hora que quero. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Então clame a Deus por restauração. Amém, queridos? Seja em qualquer adversidade, clame ao Senhor, além de recordar os feitos do Senhor, além de recordar os feitos do Senhor com gratidão, além de clamar por restauração. Também o Salmo, e a palavra de Deus também aplica em nossos corações, que nós não devemos perder a esperança. O texto nos ensina que nós devemos ter esperança. A esperança no Senhor. Glória a Deus por isso. Esperança no Senhor. A esperança, ela vem do Senhor. O versículo 5 e 6 diz o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Outra ilustração que o salmista nos dava aqui. O contexto aqui era assustador, queridos. Estava tudo em ruínas. Não tinha nada em pé.
Mas agora a esperança dos israelitas estava fixada no Senhor. Os seus olhos estavam olhando para o Senhor. Eles confiavam no Senhor. E a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite é que nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. Nós devemos ter nossa esperança plena no Senhor. Agora os israelitas, eles esqueceram o passado. Agora eles estão no presente e olham para o futuro e diz: a nossa esperança está no Senhor. E agora eles usam mais um exemplo, mais uma ilustração de alguém que planta no deserto, alguém que planta num solo terrível, alguém que planta num solo que não chove há tantos anos, mas ele planta e pensando em Deus. Ele sabe que a uma hora ou outra Deus irá trazer a providência. Eles plantam naquele solo que não tem vida, mas esperando no Senhor. Esse versículo 5 e 6 vai falar disso, queridos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo de ceifarão. A imagem aqui é do agricultor plantando num solo que não tem vida, mas a esperança dele estava no Senhor. Eles tinham certeza, queridos, que aqueles 70 anos de cativeiro foi cruel, foi sangrento, foi sofrido, mas teve crescimento com suas vidas. Só deles estarem ali em gratidão ao Senhor, só dele estar ali confiando no Senhor, só dele estar depositando a confiança no Senhor, é sinal que eles aprenderam. Israel agora não tem outros deuses, ele não adora mais outras pessoas, agora Israel adora somente o Senhor. Eles foram restaurados pelo Senhor, eles clamaram por restauração, foram restaurados. Agora a esperança deles estão fixadas no Senhor. Nós devemos ter nossa esperança no Senhor. Amém, queridos? É no Senhor que nós devemos colocar e depositar nossa esperança. É somente no Senhor. Não tem outra saída, não tem outro meio, não tem outro método. Não há homem, não há executivo, não há um doutor, não há um pastor, é somente em Deus que nós depositamos nossa confiança, a nossa esperança, e só dele vem a verdadeira esperança. É claro que o Senhor usa os pastores, mas nossa esperança, ela vem do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 13, diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ó Senhor, esperança de Israel. A nossa esperança vem do Senhor, queridos, não é em homens. Nós vivemos um cenário político em nosso país não muito agradável. O nosso cenário político não é dos bons. Nós vivemos uma guerra política. Cada dia descobre mais uma coisa. Cada dia uma corrupção diferente. Corrupção ali, corrupção aqui. Quando nós olhamos para o nosso Congresso, quando nós olhamos para os 3 poderes, quando eu falo assim é do modo geral, não estou falando de pessoas, nós olhamos e enxergamos corrupção. Enxergamos corrupção. Quando nós olhamos ao cenário político, nós não enxergamos saída. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós acreditamos que há esperança, que o Senhor tem algo ainda para o nosso Brasil, o Senhor tem algo ainda para nós. Então nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, queridos. É em Cristo Jesus que vem a nossa esperança, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Cristo Jesus, nossa esperança. É nele que vem a nossa esperança. Jesus Cristo veio nos salvar, queridos. Jesus Cristo veio nos dar a esperança. Jesus Cristo veio apontar o caminho. Ele não falou, ele não indicou um caminho. É lá, é acolá, é por ali. Não, é para pegar o retorno. Não, Jesus Cristo apontou, olha, eu sou o caminho, eu sou a solução para a sua vida. É por isso que nós devemos depositar totalmente nossa esperança nele, queridos.
Este salmo nos leva a Jesus Cristo. É dele que devemos aguardar, crer e acreditar. Esse salmo aponta para Cristo Jesus, a única esperança, a quem nós podemos buscar, a quem nós podemos confiar. Esse salmo está apontando para Cristo Jesus. Então, nessa noite, queridos, não morra junto com a adversidade. Levante-se, anime-se no Senhor. Lutero, ao qual nós conhecemos bem, um homem extremamente usado por Deus, monge até então da Igreja Católica, o Senhor levantou lá dentro para que fosse feita uma reforma cristã. A igreja estava desvirtuada. E ele começou um trabalho ferrenho no século XV, para o século XVI. Certa feita, Martinho Lutero passou por um momento de aflição, de adversidade. Às vezes você vê um pregador da palavra de Deus, às vezes você vê um pastor, o qual nós gostamos, teólogos que nós admiramos, lemos livros. Nós pensamos que eles não passam por adversidade ou aflições, mas passam. Lutero passou por uma aflição, por uma adversidade, foi caluniado daquilo que não era uma verdade. Lutero entrou na maior deprê, como dizem hoje. Entrou na maior depressão. Lutero entrou no seu quarto, fechou as cortinas e ficou na cama, se lamentando por dias, choroso. De repente, sua mulher ficou incomodada com aquilo. Ela se vestiu de preto, de roupa de luto, entrou no quarto, abriu as cortinas. Lutero assustou e falou: "Que isso, mulher? Que roupa de luto é essa? Quem morreu?" Ela falou: "Deus." "Deus morreu, Lutero." Ele: "Que coisa horrível, mulher. Deus morreu?" Ela: "Morreu. O estado que você está, Lutero, é porque Deus morreu." Lutero ficou encafifado com aquilo. Ele falou: "Olha, eu sou levantado por Deus. Eu não sou homem de ficar aqui cosmiserando. Eu não sou homem de ficar aqui derrotado pela adversidade, derrotado pela aflição." Lutero, naquele mesmo momento, teve atitude de cristão. Ele começou a lutar contra a adversidade. Os problemas teve. Ele enfrentou problemas. Não houve uma varinha de condão que falou: "Olha, o mar se abriu e tudo ficou maravilhoso na vida de Lutero e ele não teve problemas." Não, não existe isso. Mas Lutero renovou-se, foi renovado, foi restaurado. E agora ele colocou a sua esperança no Senhor e falou: "Olha, eu tenho que ir adiante." E prosseguiu com a reforma. Queridos irmãos, não podemos deixar que a aflição, que a adversidade nos destrua. Não podemos viver o luto. Não podemos viver o luto da adversidade. Não podemos sofrer, porque o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado. Jesus Cristo, quando estava subindo aos céus, os seus discípulos atônitos, eles preocupados, Jesus Cristo falou: "Olha, eu estou indo, mas vou deixar com vocês também o Consolador." O Consolador é o Espírito Santo. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não temas, queridos. Esse Jesus Cristo é o nosso Deus. Esse Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esse Jesus Cristo é aquele que nós devemos olhar com gratidão. Esse Jesus Cristo é aquele que nós devemos ter esperança. Esse Jesus Cristo é aquele que nós devemos nos entregar por restauração. Então, eu te convido nessa noite, queridos, a colocar a sua vida na presença do Senhor. Eu te convido nessa noite a lutar contra a adversidade. Eu te convido nessa noite a lutar contra a aflição. Saiba que Deus, através do teu Santo Espírito, habita em sua vida. Esse Jesus Cristo com o qual nós estamos falando, ele veio a esse mundo, queridos. Ele morreu por mim e por você. Nós estamos como irmãos aqui, como igreja congregados. Aqui há amigos, aqui há familiares. Mas tenho certeza aqui que ninguém vai morrer por ninguém aqui. Jesus Cristo fez isso por nós. Mesmo sem nós merecermos, ele desceu da sua glória,
Ele se fez como homem, encarnou, viveu aqui nessa vida, sofreu por mim, por você, para nos dar a salvação. Jesus Cristo teve adversidades. Jesus Cristo teve adversários. E seus adversários eram igual o carrapato, estava nele o tempo todo, procurando só alguma coisinha. Jesus Cristo sofreu com seus adversários, sofreu com suas adversidades. Jesus Cristo sofreu no jardim da agonia, o Getsêmani. Ali aquele sofrimento foi tão grande por causa dos nossos pecados, que ali ele começou a suar e gotejar sangue através dos seus poros. Suou sangue. Esses dias agora, a ciência tentando provar se pode ou não pode, o ser humano pode ou não pode suar sangue. Aí eles chegaram ao consenso, pode. Determinado nível de adrenalina que o ser humano passe, ele pode sim suar sangue. Antes deles provassem, eu já cria e creio que Jesus Cristo suou sangue no jardim da agonia, porque ali ele estava já sofrendo o peso do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. Esse salmo aponta para Jesus Cristo como Salvador, como aquele que nós devemos olhar no dia da adversidade, aquele que nós devemos olhar no dia da aflição. Amém, queridos? Esse Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos e à multidão que seguia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha, eu sou o pão da vida. Olha, eu sou a água. Eu sou a luz desse mundo. Jesus Cristo, ele é tudo para nós, meu querido. Então coloque sua vida na presença do Senhor. Olhe para o Senhor com gratidão. É noite de gratidão, é noite de júbilo, é noite de regozijo, é noite de alegria. Amém? E eu compartilho aqui, encerrando e concluindo, que nós devemos recordar os feitos do Senhor com gratidão. Nós devemos clamar por restauração e ter a esperança no Senhor. E cada dia mais eu creio na soberania de Deus. O Senhor nos presenteou essa noite, uma noite de gratidão. Eu faço das palavras do reverendo Reiner, as minhas palavras também, da vida do Walter Júnior, pessoa que nós conhecemos a sua história. Está aí uma prova vida de como sobreviver sobre a adversidade. Se você está passando por alguma adversidade, se você acha que não aguenta, pode conversar com o Walter Júnior. Pode, Walter. Conversa com ele. Ele vai te falar algumas coisas, né? Não estou falando que a vida dele é ruim, não. Eu estou falando que a vida dele, ele é um agraciado por Deus. E tantos outros aqui que eu não conheço a história. Mas que Deus possa estar te abençoando. Encher de graça a sua vida, meus queridos. Que vocês possam se sentir confortados com essa palavra do Senhor. Reagindo em meio à adversidade. Olhando para Cristo com gratidão. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Logo após o pastor Reiner, ou pastor Jails, né? Ou o liturgo, estará com a palavra novamente. Todo-Poderoso Pai, nós estamos aqui debaixo da Tua graça. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial. Obrigado, Deus querido, porque no dia da adversidade, o Senhor se coloca diante de nós como um porto seguro. O Senhor se apresenta, ó Pai querido, como a solução para os nossos problemas. O Senhor só não aponta o caminho, não aponta a direção. O Senhor não aponta um método, o Senhor não aponta um profissional, mas o Senhor é a solução. Deus, eu não conheço a vida dos meus amados irmãos, eu não sei o que eles estão passando nesse momento, mas o Senhor conhece. A Tua palavra no Salmo 139 diz que o Senhor conhece todos os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe, quando nós estávamos sendo formados.
O Senhor já conhece todos os nossos dias, ó Pai. A palavra nem chegou à nossa boca, nem à nossa língua, e o Senhor já conhece todas, ó Deus. E é nessa fé, é nesse crer que nós colocamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, nós te oramos, te agradecendo, convictos que o Senhor é um Deus que fala, um Deus que corrige, um Deus que restaura e um Deus que nos dá esperança. Te agradecemos, Todo-Poderoso. Amém. Poder sentar, queridos. Obrigado, pastor, pela palavra e à luz do que ouvimos. Quero cantar uma canção que fala do apóstolo Pedro e da experiência que viveu, a qual nos ensina dependência do Senhor. Pensar ser forte foi o erro meu, apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha ao fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro, apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro, apenas pó. Mas Deus, que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Somos semelhantes ao pó, mas ele é rocha. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta, povo meu. Povo meu. Amém?